Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso programa. No último programa nós começamos a falar sobre sonhos que não deram certo, como que a gente sonhou uma coisa e acabou não se tornando o que a gente sonhou, e a gente vai aprofundar um pouco mais nisso hoje, falando sobre o que realmente Deus quer que a gente seja. E a gente falou no último programa um pouco sobre a questão do ser, né? E como que as pessoas vão procurando realizações em experiências, em uma série de coisas, buscando realizar os seus sonhos, elas vão acumulando mais pesadelos do que realizações. Eu queria saber um pouco mais de vocês sobre essa questão do ser, para que a gente possa chegar no ponto que a gente diga assim, não, esse aqui é o sonho de Deus, essa aqui é a vontade de Deus. Quando o apóstolo Paulo, em Efésios 4, fala sobre o ideal de Deus para a igreja, ele fala que nós precisamos ajudar uns aos outros, cooperar uns com os outros para que a gente alcance o projeto que Deus planejou para nós. É como a ilustração, ele parece que é como um arquiteto que faz um planejamento e aquilo começa a ser colocado em prática, o edifício vai sendo construído até que ele atinja a altura que o arquiteto planejou. E qual que é o objetivo de Deus para nós, esse plano arquitetônico, para onde nós devemos, todo cristão deve caminhar, é atingir a perfeita varonilidade de Cristo, ou seja, é nós nos tornarmos o homem perfeito como ele é, o homem perfeito. Ele é o ser humano perfeito, que em todas as coisas viveu de forma justa, obteve justiça perfeita, obedeceu à lei perfeitamente, de forma que nenhum de nós conseguimos. Ele é o homem perfeito e o nosso alvo de vida é nos tornar como ele, é nos tornar quem ele é. Como o apóstolo João diz lá na sua primeira carta, ainda não se manifestou o que havemos de ser. Nós ainda não chegamos nesse molde perfeito, mas se existe para nós um plano de Deus, certamente é esse. Aquele texto que a gente gosta muito de citar, quando alguém fracassa, quando os planos de alguém dão errado, a gente vai tentar consolar a pessoa, né? Dizendo, fulano, calma aí, fica tranquilo, saiba que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né? E é útil a gente se recordar do texto, do versículo seguinte, né? Que diz que o bem que Deus tem planejado para aqueles que o amam é nos tornar a imagem, é nos tornar semelhantes ao seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O objetivo de Deus para nós é, então, nos refazer conforme a imagem do seu filho, até que a gente chegue na estatura dele, até que nos tornemos quem ele é. Se os nossos planos, se os nossos propósitos, as nossas metas estão alinhados com isso, com nos tornarmos a imagem de Cristo, são completamente válidos. E podemos contar com a graça de Deus para alcançar esse plano. Mas o fato é que às vezes a gente vai falhar, fracassar. E sempre que chega nesse momento de final de ano, a gente para refletir nessa contagem regressiva nos nossos planos que não conseguimos concretizar, nas metas que tínhamos e não alcançamos porque fracassamos, porque não estivemos dispostos a pagar o preço que era necessário, porque nos fugiu o fato de que para ganhar é necessário ter dor, sofrer e lutar por aquilo. E muitas vezes nós fracassamos. E aí eu me lembro de um episódio de Marcos 4, onde depois de descer do Monte da Transfiguração, Jesus se depara com uma multidão, um alvoroço, e ele pergunta o que estava acontecendo. Então ele descobre que os 9 discípulos que tinham ficado no pé do Monte da Transfiguração, eles tentaram expulsar demônio de um menino, e eles fracassam. E o texto mostra para nós que passaram bastante vergonha esses discípulos, porque o pai diz para Jesus: olha, mestre, eu trouxe meu filho para ver se os seus discípulos resolviam o problema, mas eles não puderam. Eles fracassam em público na frente de todo mundo, é bastante vergonhoso. E diante daquele fracasso, como se comportar agora? Eu chego no final do ano e vejo que aquilo que Deus requer de mim, eu não consegui cumprir. Jesus tinha dado autoridade àqueles discípulos para expulsar demônios, para curar doenças, e mesmo tendo recebido a autoridade de Jesus para isso, mesmo tendo sido comissionados, chamados para isso, eles fracassam. Quando eu fracasso naquilo que Deus exige de mim, que Cristo quer de mim, e aí? O que eu faço, né?
E a primeira coisa que Jesus nos mostra é ter a humildade de reconhecer que nós nem sempre teremos sucesso em atingir esse ideal de Deus para nós. Até que se manifeste aquilo que haveremos de ser, o fracasso vai ser uma realidade. Deixa eu perguntar uma coisa em cima disso aí. É uma questão prática. O que um homem semelhante a Cristo tem? Sabe? Quando eu falo ser semelhante a Cristo, beleza, eu estou pensando numa coisa perfeita, mas o que é essa coisa perfeita? Existe alguma característica nesse homem? Existe algo que esse homem faz, que esse homem sente? Estão entendendo aqui o que eu estou querendo falar? Existe algo palpável que eu consigo falar assim, eu consigo ver isso em você. Existe isso? Bom, ele é um homem que, em tudo que faz, em tudo que fala, busca a vontade do Pai. Como Jesus mesmo dizia, eu não vim fazer a minha vontade, eu vim fazer a vontade daquele que me enviou. Então a consciência plena de que eu estou aqui para engrandecer o nome de Deus e não o meu, e isso vai moldar a maneira como eu sirvo a Deus. Eu amo a Deus acima de todas as coisas e eu amo também ao próximo. Jesus disse que ele é manso e humilde de coração. Então a maneira com que eu trato as pessoas precisa demonstrar mansidão, precisa demonstrar humildade. Eu preciso ter o mesmo sentimento que houve também em Cristo. Mesmo sendo Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, mas ele se esvazia, ele está disposto a servir. Ele está disposto a levar em conta não seus próprios interesses apenas, mas também o interesse dos outros. E disposto a servir os outros, ainda que isso implique sacrifício próprio, ainda que signifique me diminuir, não me satisfazer ou não ser reconhecido, mas ter a disposição de servir ao outro. Então, de forma prática e palpável, me tornar parecido com Cristo é me tornar mais humilde de coração, como ele disse que é necessário aprender a ser como ele é. Aprender a demonstrar amor ao próximo, disposição de sofrer o dano, como ele disse, de dar a outra face, de estar disposto a não exigir sempre os seus direitos, mas a ser prejudicado sem reclamar. A capacidade de ficar mudo diante de situações onde você mesmo sofre injustiça, de fazendo bem, ainda assim colher o mal dos outros e saber, como o apóstolo Pedro vai nos lembrar, né? Lembra aqueles servos que sofriam do patrão e eram esbofeteados, eles diziam, lembre-se daquele que quando injuriado não devolveu com injúria, aquele que quando maltratado não buscou se vingar, mas que se entregou àquele que julga retamente. Eu gosto aqui, assim, Marquinhos, me ajuda aqui também. Quem entre vós é sábio e inteligente mostra em mansidão de sabedoria mediante condigno proceder às suas obras. Você vai para o apóstolo Paulo vai falar do fruto do Espírito, amor, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Assim, são coisas que você consegue perceber na vida. Você consegue, de alguma maneira, ao conviver com uma pessoa, ver isso nessa pessoa. E é curioso que as referências que a gente tem, elas nos influenciam a ponto de você se tornar, seja de forma consciente ou não, parecido com aquelas pessoas. Eu acho engraçado os que cantavam, né? Meus heróis morreram de overdose e acreditando, tipo assim, que é isso aqui, essa vida por meio de me drogar e me livrar de uma realidade é o que eu preciso fazer. Ou então até mesmo pessoas que se espelham. A gente está nessa época dos coaches, né? E escutam o que as pessoas falam e vão colocar aquilo na prática. E o cara tem o objetivo de ser parecido com aquele, assim... não, é essa forma que ele pensa, é essa forma que ele age, é nessa direção que ele vai. Eu quero agir dessa mesma forma. E eu acho que o ponto principal é o crente ter isso pensando em Cristo. O que Cristo pensava? O Keller colocou muito bem aqui os textos, né? A mansidão, humildade, o se esvaziar de si mesmo, o serviço. E Cristo manifestou o fruto do Espírito de forma plena, amor, mansidão, domínio próprio, longanimidade, benignidade, bondade, enfim. E poucas vezes a gente olha e pensa assim, eu quero ser parecido com esse homem. Tem hora que a gente quer ser definido
por coisas que a gente às vezes cresceu, meu temperamento é o que me define, e aí eu tenho um temperamento estourado, eu vou pegar alguém que seja uma referência no mundo com temperamento estourado e falar assim, eu sou igual fulano. Não, eu quero ser manso igual Cristo era, eu quero ser bom igual ele era bom, eu quero ter a capacidade de ser servo igual Cristo era servo. Então é olhar para Cristo e falar assim, eu preciso ser de fato um cristão. Eu tenho que ser um espelho de quem ele é. Eu tenho que ser um imitador de Cristo, né? O apóstolo Paulo fala isso, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Então é imitar mesmo. É aquela brincadeira que a gente fazia, né? De ir uma pessoa na frente, uma fila atrás, fazendo os mesmos gestos, andando nos mesmos lugares, né? Criança siga o mestre. Criança gosta muito de brincar disso. Então tudo que o mestre faz, quem tá atrás faz também. É exatamente isso. A gente segue o mestre. Então, o que ele fez... Por que Cristo não simplesmente já nasceu um adulto ali para já morrer pela gente? Primeiro, ele tinha que cumprir tudo que a gente não podia cumprir, mas ele também seria o modelo da perfeita varonilidade, a qual nós deveríamos ansiar atingir. O padrão de homem que eu tenho que ser é Cristo. O padrão de pessoa que eu tenho que ser é Cristo. E não me envergonhar de ser como ele. Não me envergonhar de manifestar as características de Cristo no meu dia a dia. Essa seria, talvez, de forma prática, o que a gente deveria trazer, de fato, para si, né? E num tempo onde as pessoas vivem cheias dos influenciadores, dos digital influencers, e eles, de fato, moldam a vida das pessoas, e como moldam, e como as pessoas se submetem a coisas que você fala assim, isso é quase subhumano, mas a pessoa se submete porque alguém falou, num período como esse, qual solução melhor do que, de fato, ser parecido com Cristo, sabe? Se você quer ser parecido com alguém, seja parecido então com aquele que é o único perfeito, o único que é o padrão de fato. Então, quando eu sou, aí eu experimento uma realidade diferente, né? Quando eu sou parecido com Cristo, meu coração experimenta um mundo diferente. E aí você entende qual é o objetivo de Deus para você. Porque quando a gente pensa em sonhos, a gente se esquece que até o sofrimento tem um lugar nisso. Por que Deus não me priva da dor? Porque Ele quer me fazer parecido com Cristo. E ninguém sonha em sofrer, né? Exato, mas se para me tornar parecido com Cristo eu tenho que sofrer, então que eu sofra. Porque o Deus está preocupado em me livrar do sofrimento eterno e me fazer unido a Cristo, parecido com Ele, para habitar com Ele para sempre. E se para isso eu tiver que passar aflições, e Cristo prometeu isso, Ele falou, vocês vão passar por aflições, vocês podem ter certeza disso, aí eu entendo o que Deus quer para mim. Porque às vezes eu posso me frustrar, pensar assim, puxa vida, mas eu sirvo a Deus, eu oro, eu faço tudo que eu tenho que fazer e Deus não me livra do sofrimento, meu filho está doente, a minha vida está desse jeito. É porque Deus não quer me dar uma vida confortável. Ele quer me dar uma vida onde eu seja parecido com Cristo. Esse é o sonho de Deus para mim. Ele quer que eu seja perfeito como Cristo é perfeito. E é o que nós seremos na eternidade. Quando Cristo voltar e buscar a sua igreja, nós seremos como Ele é. Nós estaremos, de fato, à perfeita varonilidade, à estatura de Cristo. E é isso que Deus faz conosco, quando de glória em glória Ele vai nos santificando e nos conformando à imagem de Jesus. Então, se eu entendo isso, eu tenho uma perspectiva diferente para o meu sofrimento, para as minhas frustrações, para o que eu vou esperar para o próximo ano. O que eu quero para o ano que vem? Eu posso ter sonhos, sim, mais particulares, talvez no meu emprego e tudo mais, eu posso. Mas o meu objetivo para o próximo ano deveria ser muito mais parecido com Cristo do que eu fui esse ano. Eu deveria pegar e fazer a minha retrospectiva e colocar bem assim, aonde eu falhei em ser parecido com Cristo? Então eu vou pedir a Deus graça para que o ano que vem, naquilo que eu falhei, Ele me dê poder para que eu vença e para que eu mude. Aí sim eu vou estar dentro do que são os sonhos de Deus para mim. E Jesus precisou fazer isso com os discípulos, né? À medida que Ele ia forjando o caráter deles, eles eram confrontados com o discipulado que Jesus tinha para eles e o que eles imaginavam que poderia ser, né? Que desejando poder, status, glória, sabe, conforto. Uma né? coisa curiosa, João, que para mim é um dos textos mais emblemáticos, é o que Jesus faz com Pedro. Jesus avisa para Pedro que Pedro ia negá-lo. Jesus poderia ter impedido de alguma maneira, mas por que Jesus vai permitir que Pedro o negue ali? É curioso que Pedro vai negar diante de empregadas. Você vai para Atos, Pedro está diante do Sinédrio, de quem tinha poder para mandar matar ele de fato. E quando o Sinédrio manda ele parar de pregar no nome de Cristo, o que ele fala? Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Então olha o que Cristo fez com Pedro, forjou ele.
Então você entende? Por que Jesus não livrou Pedro daquele sofrimento? Porque Pedro sofre. Acho que é Lucas quem narra isso, que de longe Jesus olha para Pedro e ele sai dali entristecido. Por que essa dor tem que acontecer? Por que Jesus tem que ter um diálogo com Pedro depois, perguntando: Pedro, tu me amas? Até ele se entristecer. Porque ali Jesus estava santificando ele, forjando em Pedro a imagem dele, a imagem de Cristo. Para que lá na frente, diante do Sinédrio, aí Pedro não negasse mais. Você encontra um Pedro diferente, É né? um outro homem. É uma outra pessoa. E é interessante que a gente parar para pensar que por meio das frustrações é revelado muito do que a gente carrega dentro. Pedro acreditava em outra coisa. Ele vai falar bem assim: eu nunca vou te negar. Né? Se todo mundo te negar, eu não vou te negar. Eu vou morrer pelo Senhor. Mas é interessante que aí ele vai para a prova da vida. E aí ele vai ter medo, ele vai fracassar. É bem interessante como é que a realidade mostra as mentiras que contamos para nós mesmos acerca das nossas coragens, sabe? Acerca da nossa fé, acerca do nosso amor. E Pedro vai morrer depois, mas não antes de Cristo forjar o caráter dele, né? E essa é a grandeza do negócio. Deus está trabalhando quem nós somos todos os dias. E é bom lembrar bem assim: não existe acaso nessa história. Não tem pedra solta nessa história. Existe um Deus providente, e eu gosto de me lembrar sempre desse amor transformador, sabe? Desse amor que não desiste. Quantas vezes a gente olha para a dor de alguém e fala bem assim: tá bom, já pode parar, sabe? Quantas vezes, como pastores, a gente presenciou a dor de alguém e disse assim: tá doendo demais. Quase assim, você fala: se eu fosse o Senhor, eu já tinha parado alguns capítulos antes. Mas ele sabe o que é necessário. Então ele sabe a dosagem certa e ele vai modelar aquele homem, vai tirar o que tem de pior, sabe? Inclusive vai desmenti-lo e vai colocar uma verdade no coração dele até que aquele homem seja aquilo que ele tem que ser. Deus não vai falhar nos seus projetos, e o grande projeto de Deus é nos moldar a imagem dele. E quando nós estamos quanto mais parecidos com Deus, mais o mundo faz sentido. Quanto mais parecidos com Deus, mais equilibrada é a vida. Quanto mais parecidos com o Senhor Jesus Cristo, eu acho que a gente para satisfeito, sabe? A gente para no mundo e nós somos gratos. E a gente vê o movimento do mundo mesmo sem entender e fala, vou usar as palavras do Crombie, da banda Crombie no passado. Quem foi que disse que eu controlo o meu guidão? Eu não controlo o meu guidão, mas eu confio em quem controla. Lutero falava isso: eu não sei o caminho, mas eu confio no meu guia. Então eu sei quem está guiando a minha vida e quem está modelando a minha vida. E ele vai terminar essa história modelando a nossa vida, a imagem do filho dele. E essa história vai fazer todo sentido. Então a gente chega numa conclusão de que, no fim das contas, o sonho de Deus para nós nada mais é do que nos formar a imagem do seu filho. Restaurar em nós essa imagem. A gente, no último programa, até falou sobre fazer coisas constantes, né? E a internet vai trabalhar de tal modo, e aí você comentou, né? Quando Pedro vai para a vida, ele tem que ser ensinado. A gente lembrar que a vida não é um algoritmo, né? E que a vida não é o Instagram, nem a internet. E Deus vai moldando a gente nessa vida, né? E que nem sempre fazendo tudo certo vai significar que vai dar certo, mas que nessa ação contínua nossa, né, de discipulado, Deus vai forjando a gente, né? Nos tornando a imagem e semelhança dele. E aí a gente poderia dizer para quem está frustrado, então, sonhe ser um discípulo melhor o ano que vem? Ou o sonho verdadeiro de Deus para você é se tornar igual a Jesus? O que você diria para alguém que chega agora no final e está dizendo assim: mas eu estou frustrado demais? Uma maneira assim bem breve e rápida para a pessoa entender isso e querer ser, né, ou desejar ser. Não fazer aquelas projeções de sucesso, igual você falou, mas ter a sua vida mudada por Jesus. Acho que
Primeiro, reconhecer que em tudo que nós falhamos, o nosso Salvador teve sucesso. Então, apesar de todos os fracassos, nós encontramos em Jesus o sucesso. Se existe um parâmetro, um padrão de sucesso, é Cristo. E para nos tornar como Ele, dependência de Deus. E o uso dos meios de graça. Orar, jejuar. Exatamente essa é a instrução de Cristo quando os discípulos falham lá em Marcos 9. Mestre, por que não podemos expulsar aquele demônio? O Senhor resolveu, mas nós não podemos. Ele disse, falta oração, falta dependência de Deus. Recorrer aos meios de graça, eles vão nos direcionar para que a gente, a cada dia, nos torne discípulos melhores e mais parecidos com Jesus Cristo. Ontem estava numa reunião, aí, num determinado momento, a gente ouvindo várias coisas, estava eu e o Kellen nessa reunião, e você vai sentindo o desespero da realidade, da vida, né? Parece que, por mais que você faça, é sempre muito pouco que você faz. E depois, no final, a esposa do Keller fez uma pergunta para mim, assim, como é que você aguenta algumas coisas que não dão certo? Aí eu saí dali, não respondi, eu acho que eu não respondi a pergunta dela. E depois eu fiquei pensando naquilo e eu falei assim, para mim, no meu coração, falei, eu não sou redentor de nada, sabe? Eu tenho um redentor e eu aponto para o meu redentor, é a solução que eu tenho para o mundo, é essa aqui. Então eu vou olhar, primeiro, eu vou dizer uma coisa para as pessoas com relação aos projetos delas e sonhos delas. Você vai sonhar, não se sabote, lute, acredite em meia dúzia de coisa de verdade e faça todo dia. Faça todo dia, repita todo dia aquilo, confie no que as Escrituras dizem com relação ao que é melhor para você. É uma solução, é um segredo de sucesso de alguma maneira para a vida. É uma certeza, é uma promessa? Não, mas existe um caminho ali, sabe, para nós. Repita o que é bom todos os dias. E ao mesmo tempo, na hora que der errado, e eu vou te falar, vai dar errado, várias vezes, lembre disso, assim, existe um Redentor. Não sou eu, não é você, existe um Redentor e nós devemos confiar nele. E esse Redentor vai trazer significado. E mais, ele não vai desistir até dar certo, tá? Então, presta atenção, ele não vai desistir até que dê certo. Vai dar certo, no final e por toda a eternidade. Porque ele venceu como diria o Tim Keller, né? Porque ele ressuscitou, no fim vai terminar tudo bem. A ressurreição vai resolver todas as coisas. Vai terminar tudo bem no final das contas. Eu diria para sonhar alto e entender que sonhar alto tem a ver com tudo que a gente falou aqui. A gente espera muito pouco de Deus, João. A gente espera de Deus apenas coisas do presente. E Deus está nos tornando participantes da eternidade de alguma maneira por meio de Cristo e se lembrar que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, tudo. E esse concorrer para o bem tem a ver com a nossa salvação, com a nossa união com Cristo pela eternidade. Então não há falha, Deus não sonha errado, vamos usar essa linguagem, né? Aquilo que Deus quer fazer, Ele faz de maneira perfeita. Os meios, Ele tem os meios dele. E a minha visão é muito limitada. Eu não sei se daqui 2 minutos eu vou estar vivo, mas Ele é o autor da história. Então é melhor eu confiar nele. É melhor eu descansar que, independente do caminho que Ele decidiu tomar para a minha vida, Ele está fazendo com que tudo concorra para o meu bem e desejar ser mais parecido com Cristo. Eu diria, sonhe alto nesse sentido. Que todos os sonhos que você tem concorram para isso. Te levar para mais perto de Cristo e te fazer mais parecido com Ele.